O pagamento das emendas parlamentares deve ser liberado a cada etapa cumprida pelo Congresso Nacional. A repórter Marília Ribeiro tem os detalhes dessa mudança. O relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou o projeto com as novas regras para o pagamento de emendas parlamentares. O objetivo do texto é aumentar a transparência e a rastreabilidade dos recursos, como determinou o STF ao suspender os repasses. Segundo o senador, foi possível incluir no projeto a correção anual das emendas pelo IPCA e pelo arcabouço fiscal. Atendendo assim solicitação do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, atendendo também parte do Poder Executivo que solicitou que colocássemos nesse projeto a correção dessas emendas anualmente pelo IPCA e pelo arcabouço fiscal. Com o projeto, as emendas de transferências especiais, chamadas de emendas PIX, devem priorizar o término de obras inacabadas e será obrigatório que o autor identifique objeto e valor da transferência ao indicar o ente beneficiado. Neste processo, o beneficiário terá de informar a agência e a conta corrente específica em que serão depositados os recursos. Em seguida, o Poder Executivo precisa comunicar no prazo de 30 dias às câmaras municipais ou assembleias legislativas, além do Tribunal de Contas da União, sobre o pagamento de recursos frutos dessas emendas. Já as emendas de bancada e de comissão deverão ser direcionadas para iniciativas estruturantes de áreas estabelecidas pelo projeto, como, por exemplo, saúde, habitação, saneamento e transporte. O texto prevê que, no mínimo, 50% dos recursos das emendas de comissão devam ser destinados a ações e serviços públicos de saúde. Além disso, as indicações dos valores deverá ser aprovada pelos colegiados. Cada bancada poderá apresentar até 8 emendas impositivas e 8 discricionárias. Além disso, o parlamentar não poderá fazer transferência de emendas para outros estados que não seja o próprio. A expectativa é de que o Congresso encaminhe o texto para votação nas duas casas na próxima semana. Em seguida, a proposta será enviada para análise do Supremo Tribunal Federal. Para Dora Kramer, a apresentação do projeto de lei sobre as emendas parlamentares não põe fim à controvérsia entre os poderes sobre o tema. Acompanhe. Olha, o fato de o projeto sobre as emendas, o projeto de lei ter sido protocolado, não quer dizer, mas nem de longe, que esse problema das emendas esteja resolvido, porque isso precisa não só ser aprovado pelo Congresso, como também ter ali o aval dos poderes executivo e judiciário, que fizeram parte de um acordo para disciplinar os métodos de uso dessas emendas. E por que eu digo que não está resolvido? Porque no projeto, ele fala em transparência, fala na rastreabilidade, o que quer dizer, o Congresso concorda em dizer a autoria das emendas, para onde foi o dinheiro, mas ele não fala no volume de dinheiro, ao contrário, aumenta, porque era de 50 bilhões esse ano, o volume de dinheiro das emendas, e no orçamento de 25, o Congresso pretende aumentar para 52 bilhões. E também tem uma outra questão que o Congresso não quer atender, diz que não pode dar as informações sobre as emendas que já foram liberadas sem transparência. Enquanto esses dois pontos não forem resolvidos, não dá para a gente dizer que tem acordo e que esse problema está resolvido. Ainda falando sobre esse tema, eu quero ouvir também a opinião dos nossos analistas ao vivo aqui, começando pelo Mano. Olha, David, eu diria que essa questão das emendas, em primeiro lugar, é uma disputa sobre quem pode ter o crédito político a respeito de realizações. Antes, o Executivo conseguia se arvorar de todas as obras e aí depois vem aqueles eventos de inauguração da pedra fundamental, da assinatura da licitação. Cada etapa de uma obra vira um palanque político. Basicamente, o que a gente tem assistido nos últimos anos é o Legislativo se apoderando do protagonismo e do palanque desses momentos, sempre, vale lembrar, às custas do
contribuinte. Quem paga essa conta somos todos nós. Então, o que a gente deveria estar mais preocupado, na minha visão, com a avaliação da efetividade do gasto, da qualidade do gasto público. Qual é o impacto social de cada uma das destinações de recursos? E isso, infelizmente, é algo que, independentemente da origem da decisão de alocação do recurso ser o executivo ou o legislativo, nós, como país, temos uma cultura de quase nula avaliação de desempenho da política. Esse é o ponto central, para que a gente consiga ter mais efetividade no uso do dinheiro público. A gente precisa avaliar o desempenho e, a partir daí, estipular critérios técnicos. Aquilo que não traz impacto social efetivo para a população não deveria ter dinheiro público, indiferente daquilo que traz retorno e precisa ter mais investimento. Então, para além da paternidade, se é o executivo ou o legislativo que destina, o que importa é a qualidade, o que é que traz de impacto para a população que paga essa conta. Eu sou a favor de que o Congresso cuide do orçamento, como é nos Estados Unidos, né? Os parlamentares são os representantes do povo eleitos para isso. Se eles não estão fazendo o serviço direito, que não sejam reeleitos. É lógico, tudo isso tem que ter transparência. Eu não acho que estamos caminhando nessa direção. As regras das emendas são complicadas, o próprio processo orçamentário é muito complicado, muito difícil para o eleitor acompanhar. Eu não acho que essas mudanças que estão sendo propostas vão tornar esse acompanhamento mais transparente e mais fácil.